preciso que vocês atentem naquilo que vai acontecer a partir de agora e até o final de janeiro. Eu vou pregar hoje sobre restauração espiritual. E se você já quiser ir abrindo a Bíblia em Joel capítulo 2. Enquanto você acha, eu vou falando para que você se situe naquilo que vai acontecer. Nós, a partir de agora, teremos os cultos normais das congregações, porém, quando for no dia 31, nós teremos o culto geral aqui. Nós vamos virar o ano na presença do Senhor. E aqui nós teremos uma santa ceia. A intenção do coração é nós programarmos o culto para que quando for a virada do ano, meia-noite, nós estejamos ceando na presença do Senhor. Então, nossa última atitude do velho ano é ceia. E a primeira atitude do novo ano continua sendo o momento da Santa Ceia. Então, nós teremos nossos primeiros minutos em profunda comunhão com o Senhor Jesus nas nossas vidas. Quem entendeu, diga amém. Amém. Aleluia. Dito isto, dia 1º, muita gente depois vai para casa, tem comes e bebe, termina tarde. Nós não teremos nenhuma programação pela manhã. Eu não estou nem lembrando agora, a virada do ano é de quarta para quinta, é isso? Quinta para sexta? Alguém me auxilia? De quinta para sexta, é isso? Não, quarta para quinta. Então, quinta-feira, dia 1º, nós estaremos à noite. De quarta para quinta, isso. Nós estamos liberando os irmãos do dia 1º, porque já estaremos aqui no culto. Na madrugada, terminamos, liberamos os irmãos para comunhão em família. Presta atenção, irmãozinho. Estou de olho no Senhor. Irmão, o radar do pastor aqui, irmão, ele é 360. Vê tudo. Então fica ligado. Ei, quando for dia 2, nós começaremos uma campanha, não gosto de chamar o nome campanha, porque a Bíblia não fala em campanha. A Bíblia diz, orai sem cessar. Ela diz, perseverai na oração. Ela diz, orando em todo o tempo. Não fala de campanha de oração. Porém, eu quero que vocês entendam o que está no meu coração. E sempre eu faço isso por onde eu passo. Janeiro é o primeiro mês do ano. O primeiro na Bíblia fala de primícia. Tirar o primeiro para Deus, não é assim na Bíblia? Então o primeiro mês não é janeiro. Janeiro nós vamos dedicar ao Senhor. Não haverá culto nos dias normais nas congregações. E nós só teremos culto domingo e aqui na segunda-feira. Só. Os outros dias, oração, oração, oração. Não vai ter evangelismo, não vai ter visita. Nós estaremos buscando a presença de Deus para que Ele nos abençoe no decorrer da caminhada do ano que está chegando. Quem entendeu, diga amém. Amém? E aí, meus amados irmãos, nós começaremos à noite, primeiro, de 5 às 6 da manhã, primeiro horário. Isso já no dia 2, aqui no Tempo Central. Tudo vai ser Tempo Central no janeiro, até o culto de domingo. Então nós teremos de 5 às 6 da manhã, o primeiro horário. E depois, na hora do culto à noite, então nós teremos de 7h30 a 8h30, outro período de oração. Quem não conseguiu chegar de manhã, 5 horas, ele vai vir 7h30 a 8. Agora escute, não é chegar aqui e cantar 300 hinos, depois prega 20 minutos, para depois orar 5. É cronometrado, é intencional. A gente vem para cá para fazer o quê? Para fazer o quê, irmãos? Orar. Então, a 1 hora de oração tem que ter pelo menos 45 de joelho.
E os primeiros 15 minutos, aí sim, canta 2 hinos da harpa cristã, lê uma palavra, uma reflexão rápida, de olho no relógio, não pode se empolgar pregando muito, falando muito, e quando for 15 minutos, da hora que começa, dobra o joelho, e aí ora até encerrar 1 hora. Se tiver boa a presença de Deus e quiser passar 10 minutos, 15 minutos, não é da conta de ninguém. É até melhor que passe. Quanto mais tempo na presença, mais graça de Deus a gente vai recebendo, né? Então, 2 horas de oração por dia. De 5 às 6, 19h30 a 8h30, em nome de Jesus. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Domingo, escola dominical. Todo mundo em jejum. Aonde? No Templo Central. Pastor, eu tenho um problema no estômago, então se alimente e venha alimentado. Não posso jejuar muito tempo. Vai ali, a gente vai procurar ter um lanche para essas pessoas. Tiver necessidade de sair um pouco mais cedo, vai ali no refeitório e faça o seu lanche. Mas nós vamos jejuar, consagração, todo domingo do mês de janeiro. Terminou a escola dominical, que vai ser mais objetiva, mais sucinta. Aí nós vamos dobrar o joelho e orar um pouco aqui, pelo menos até 10h30, para que, irmãos, eu não conheço, e a palavra vai dizer isso, eu não conheço outra forma de atrair a presença de Deus para a nossa igreja. Se vocês conhecem, me fale depois, mas eu não conheço outra forma. Eu nunca vi na Bíblia me ensinando que no canta-canta Deus vai fazer grandes coisas. Eu nunca vi em longas palavras na Bíblia Deus fazendo grandes coisas. Mas eu já vi na Bíblia, na história de muita gente, nos dias de hoje, no dia odierno, eu tenho visto Deus operando grandes coisas na vida de quem ora. Então é tempo de colocar de lado para o passado o crente 6 horas. Já ouviram falar no crente 6 horas? É aquele que diz assim, irmãos, 6 horas por mim. 6 horas por mim. E a gente fica orando e o abençoado, irmão Rogerio, diz, nada de oração. A gente jejua e ele amanhece o dia todinho. Amanhece, a primeira coisa que ele pensa é um café com pão, né? De madrugada a gente está orando, ele está roncando, feito um desesperado. Não, todo mundo vai vir aqui orar. Mas só vale se você aprovar. E quem concorda que seja assim em janeiro, levante a mão e dê glória para Jesus aí. Amém? Então vai ser assim. E o domingo estaremos todos aqui. Reunião de ministério, no dia 10. Vamos estabelecer os cargos, a equipe que vai trabalhar. Até o dia 10 nós estaremos orando. Deus há de nos dar direção. E aí começa fevereiro, as congregações indo, cada um para o seu canto, para o seu trabalho, para a sua missão. Mas janeiro estaremos juntos, aqui, todos os dias, em nome de Jesus, consagrando ao Senhor o janeiro como primícia, tirando um tempo de qualidade para que Ele nos abençoe no decorrer do ano. Amém, queridos? Já que você está com a Bíblia aberta, Joel capítulo 2, versículo 12. Espírito Santo. Eu estava até escurecendo o dia, sem uma palavra e orando. E eu disse assim, eu vou já tomar um banho, que eu ficar nessa agonia aqui não vai vir nada. Aí eu saí de perto da Ana dizendo assim, Jesus, faz descer. Eu fiz desse jeito para ela, faz descer. Aí quando eu cheguei no banheiro, e de vez em quando Jesus apronta isso comigo, aí no banheiro, tô tomando um banho, o Espírito Santo disse, essa é a palavra. E a palavra está aqui, para abençoar a minha vida e a tua vida no nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé para ler o texto, por favor. Aleluia. Peço que um obreiro comunique ali o tesoureiro, o prefeito João, que ele pode vir para cá, porque ninguém vai para lá agora ofertar, nem dizimar. Agora todo mundo aqui recebendo a palavra do Senhor nesta noite, em nome de Jesus. Joel 2:12. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. E isso
com jejuns, com choro e com pranto. E rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes. E convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em graça, e grande em beneficência, e se arrepende do mal. Amém. Senhor, nós oramos a Ti, agradecidos por Tua porção, por Tua palavra. Eis diante de nós a Tua palavra, e diante da Tua palavra o Teu povo, a mim que falo contigo. E te peço, Senhor, fala com cada um de nós nesta noite uma vez mais, ungindo a nossa mente, ungindo o nosso coração, para que possamos entender o Teu mistério, a Tua palavra. E uma vez mais o Senhor fale conosco. E uma vez falando, Deus, nos ajude a colocar em prática, obedecer a Tua palavra, a Tua voz. Assim ser conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Podeis assentar no nome do Senhor. Eu estava nos Estados Unidos, trabalhando para Jesus no estado da Flórida, quando um dia um amigo que eu tenho aqui do Brasil me liga. E ele me disse assim: Gerson, eu não sei o que é. Foi o que ele me disse. Mas essa palavra veio ao meu coração. E o Senhor me incomodou e pediu para eu te ligar para te passar essa palavra. E a palavra é Joel 2:12. Veja o que Deus quer. Eu agradeci a ligação, agradeci o Espírito Santo por estar me enviando algo. E eu peguei esse texto e fui meditar naquilo que o Espírito Santo estava me enviando através do seu ungido aqui no Brasil e eu lá nos Estados Unidos. Tem que separar vocês não, né? Lá nos Estados Unidos. E aí eu fui meditar. Fui orar. E fui ver, Deus, o que é? Senhor, o que o Senhor quer? Senhor, qual é a tua direção? Senhor, o que o Senhor quer falar aqui? Aí o Espírito Santo começou a me mostrar, e eu fui estudar o livro de Joel. E fui ler o livro de Joel. Fui olhar o contexto, porque o texto sem contexto é pretexto para a heresia. Acho que vocês já ouviram isso, né? Texto sem contexto. O que é contexto? É o que está antes e o que está depois. E nem sempre o antes está alguns versículos antes. Às vezes o antes está no capítulo antes, 2 capítulos antes. Então, texto sem contexto é pretexto para a heresia. E estou lá, eu começo a ler, estudar, e fui vendo que o livro de Joel é o povo em decadência, sacerdote caído, reis caídos, os líderes caídos, profetas profetizando por dinheiro, o povo adorando outros deuses, e Deus dizendo: eu vou enviar algo contra vocês. Jeremias foi um também que profetizou, e Deus enviou na época de Jeremias, enviou a Babilônia. Eu falei sobre isso aqui esses dias. Que foi e provou o povo. E hoje, Joel não é a Babilônia. Deus está enviando aquilo que ele chama de um grande exército. No texto de Joel, no livro, você vai lendo: o meu grande exército que eu enviei contra vós. É quando você vai ler esse grande exército, não é uma grande nação. Não é um grande exército de homens armados. Esse grande exército são gafanhotos. Que passou e destruiu a prosperidade. Porque da onde que eles tiravam a sobrevivência? Da terra, da plantação. Lá eles plantavam azeite, né? O trigo e tantas outras coisas, a azeitona no caso. E o gafanhoto passou e limpou tudo. E esse ano não teve colheita. E foi um desespero. Porque gafanhotos entravam não só na plantação, mas na casa também. Aí Deus está todo o tempo avisando no capítulo 1, no capítulo 2, eu vou enviar.
E aí Deus já está preparando um grande exército para enviar os gafanhotos. Mas no versículo 12, ele fala com Israel, mostrando o caminho de uma restauração. Alguém quer ser restaurado? Alguém quer a sua família restaurada? Alguém quer o casamento restaurado? Filhos restaurados? Finanças restauradas para a glória do nome do Senhor? Então essa palavra é para você. É para nós que aqui estamos. Porque eu, como pastor, eu quero uma igreja restaurada. Eu quero congregações restauradas. Eu quero ministérios restaurados. Quando eu falo ministérios, não é placa denominacional. Estou falando ministério do presbítero, do diácono, dos pastores, dos auxiliares, dos dirigentes. Cada um que está desenvolvendo um trabalho para Deus. Líderes de departamentos. Que esses homens e mulheres tenham seus ministérios restaurados para a glória do nome do Senhor nosso Deus. Aí o Deus vai assim e diz assim: ei, agora mesmo o profeta começa a bradar. Assim diz o Senhor. Quem é que está falando, irmãos? O Senhor. E o que é que Deus está dizendo? Convertei-vos a mim. E isso de todo o vosso coração. Olha como é que Deus está querendo que eu me relacione com Ele. Deus está dizendo a forma que Ele quer que eu e você nos relacionemos com Ele. Porque o povo estava dizendo que adorava a Deus, mas também adorava outros deuses. O povo estava dizendo que amava o Senhor, mas cultuava a outras entidades, a outras divindades. O povo dizia que amava o Senhor, mas o coração estava longe. Aí Deus diz assim: ei, agora, Deus dá o tempo, não é amanhã, não é depois, não foi ontem, é agora mesmo, assim diz o Senhor. Convertei-vos a mim. A palavra converter significa mudança de atitude, mudança de direção. Então o povo estava indo numa direção que não tinha Deus naquela direção, que não havia comunhão com Deus naquela direção. Quando Deus diz mude de direção, então é converter. Então eu estou indo para cá, Deus não está. Converteu, mudou de direção, vai na outra, aonde Deus está. Aí ele está dizendo, convertei-vos a mim. Ele está dizendo, Israel, o caminho que você está indo, eu não estou. O caminho que você está indo não é caminho de bênção. O caminho que você está trilhando, Deus, eu não vou falar aí, eu não vou agir aí, eu não vou me mover aí. O caminho que você está indo é um caminho que não vai fluir a minha graça, que não vai fluir a minha presença. Então converta-se e venha para mim, porque na minha direção eu vou mover na tua vida, na minha direção eu vou trabalhar no teu coração, na minha direção eu vou fazer coisas extraordinárias em teu favor e para a glória do meu nome. Na minha direção você vai ver coisas impossíveis acontecendo. Na minha direção, aleluia, você vai ver coisas que nunca você viu antes acontecendo na sua vida. Só quem crê pode glorificar o nome de Jesus nesse lugar. Aleluia. E ainda hoje Israel de Deus, a igreja está assim como no tempo de Joel, Deus tendo que bradar e dizer, convertam-se a mim. Agora mesmo, assim diz o Senhor, convertam-se. Aleluia. A mim. Porque tem crente que está na igreja, irmãos, mas assim, na hora que tem a programação lá no mundo, ele está lá também. Eu preguei aqui para os jovens sobre a Laodiceia, a igreja que tem Deus disse, vocês são mornos. A igreja está morna. O frio eu suporto, o quente eu suporto, mas o morno eu não suporto. A gente bebe uma água fria, suporta, a gente bebe uma água quente, coloca em alguma coisa, não dá certo. Mas a água morna a gente não suporta. E o que é o morno? É a mistura do frio com o quente. E a igreja de hoje está assim.
Ela está na igreja, ela recebe palavras, se alegra, fala em mistérios. Deus usa alguém no louvor, a pessoa se alegra e glorifica o Senhor e chora pela presença de Deus através do louvor, pela presença de Deus através da palavra. Mas ele sai da presença, desse clima quente, do fogo da presença. Ele vai lá para casa, chega lá em casa, pega um celular e começa a ver aquilo que Deus não se agrada. E começa, meu irmão, a ir para onde Deus não quer, falar o que Deus não quer, vestir o que Deus não quer, agir como Deus não quer. Então o crente de hoje, a igreja de hoje está assim, meio morna. A igreja de Laodiceia, tem hora que pega fogo na presença e tem hora que está na corrupção do pecado. Tem hora que está na alegria da presença e tem hora que está na podridão da corrupção desse mundo. A igreja está assim. Aí Deus brada: convertam-se a mim, venham para a minha direção. E eu parei e Deus disse assim: olha aí, aqui eu estou falando com o meu povo. Aqui eu não estou falando com os amonitas, que tinham lá um Deus violento, que exigia sacrifício de criança. Os amonitas é o Deus Moloque. Deus não está falando para os amonitas. Deus não está falando para os moabitas. Deus não está falando, irmãos, para os filisteus, que tinham Deus Dagom, metade homem, metade peixe. Deus não estava falando para os cananeus, que tinha Baal como Deus, e a mulher de Baal, Azerá, Deus da vegetação, da chuva, da fertilidade. Deus não está falando para nações estranhas. Deus não está dizendo: venha para mim. Ele não está falando para um povo que não o conhece. Ele não está falando para um povo que não tem relacionamento com Ele. Ele não está falando para um povo que não tem a sua palavra. Ele está falando para um povo que leva o seu nome. Ele está falando para um povo que tem a sua palavra. Ele está falando para um povo que o conhece. E para esse povo ele está dizendo: ei, venham para mim, porque eu quero ter relacionamento com vocês. Eu quero me revelar a vocês. Eu quero operar na vida de vocês. Eu quero me manifestar através da vida de vocês. Aleluia. Eu quero operar coisas grandes em você e através de você. Alguém consegue entender isso nessa noite? Além disso, ele diz: aleluia, convertei-vos a mim. Primeiro ele chama para vir para ele, na direção dele. Depois ele diz como é que ele quer. Diga para quem está perto de você. Diga aí para o seu irmão, para ele não cochilar. Balança um pouquinho, ele diz assim: meu irmão, para servir a Deus, não é do seu jeito, não é de qualquer jeito, é do jeito que Ele quer. Alguém adora o Senhor nesta casa? E do jeito dele é assim. Você está aí com a Bíblia aberta, 2:12. O que diz aí no 12? Convertei-vos a mim. E isso, como é? Primeira coisa, quem está com a Bíblia aberta? Não. Primeira coisa, e isso de todo o vosso coração. Irmão, a maior desgraça de um crente, de uma igreja, é servir ao Senhor e não é de coração. É servir ao Senhor de aparência. É servir ao Senhor por costume. É servir ao Senhor porque papai já servia, mamãe já servia, vovô, vovó já servia. E eu aprendi a fazer essas coisas. É servir ao Senhor como prática de religião. É servir ao Senhor porque é domingo ou é segunda, é dia de ir na igreja, a gente vai lá. Mas vem para cá e o coração não está aqui. O coração não está na presença. O coração não está voltado para Deus. O coração não está ardendo na presença do Senhor.
É por isso que é mais comum no dia de hoje é nós estarmos na igreja e crente no celular. Está na igreja, diante do Senhor, e conversa de um lado para o outro. Está na igreja, diz que está diante do Senhor, e fica com piadinha. E a gente olha daqui, parece que a gente está contando piada, que tem crente que está rindo. Sabe por quê? Porque está aqui e ainda não entendeu por que está aqui. Sabe por que nós estamos aqui? Porque nós fomos chamados para servir a Ele de todo o nosso coração. Ei, se você está aqui por costume, você é fariseu. Porque o fariseu se acostumou a fazer as coisas. E não havia ali naquele tempo de Jesus quem fizesse melhor do que eles. Eles eram pragmáticos naquilo que faziam. Eles eram dedicados. Eles eram metódicos. Se era para orar, eles oravam 2, 3 vezes por dia. Se era para ler a Bíblia, todo dia eles liam a Bíblia. Eles eram metódicos, insistentes e persistentes. Se era para jejuar 2 vezes por semana, era certo, eles jejuavam. Se eram para ofertar, eles eram os primeiros da fila para ofertar. Eles faziam tudo o que nós fazemos hoje. Só que Jesus olhou para eles e disse: ai de vós, fariseus hipócritas, porque por fora vocês são como um sepulcro caiado, por fora tudo bonitinho, mas por dentro vocês estão apodrecidos. Oh, irmão, Jesus ainda disse assim: ai de vocês, porque vocês me louvam com os lábios, mas o coração está o que, irmãos? Longe de mim. Longe de mim. E assim tem muito crente nos dias de hoje, que já não anda na presença do Senhor de coração, que já não tem prazer na palavra, que já não tem prazer na oração, que já não tem prazer e alegria em jejuar, que já não tem prazer e alegria em congregar, já não vem na congregação, já não vem na escola dominical, vem quando acha que deve vir. E aí tem até obreiro no meio disso. Tem obreiro que congrega fielmente, e tem obreiro que vem quando lhe é conveniente vir na casa de Deus. E assim está a igreja de hoje, que não é mais apaixonada pela presença de Jesus, que não é mais apaixonada pela presença desse Deus. E aí releva, e as coisas de Deus passaram a ser secundárias. O que é primário? O que é prioritário? As minhas coisas. Eu tenho que cuidar da minha empresa, eu tenho que cuidar da minha finança, eu tenho que cuidar das minhas coisas. É a minha casa, é a minha vida. Tem gente que não vem para cuidar de casa, tem gente que não vem para fazer comida, tem gente que não vem porque está cansado. Sabe qual é o problema? Perdemos o amor pelo Senhor e já não servimos de coração. Tudo pode ser substituído. Deus é substituído pelo trabalho, Deus é substituído pela casa, Deus é substituído pelo próprio eu, porque eu estou cansado, eu não quero ir, eu não estou afim, eu não quero ir, E Deus vai sendo substituído. E nós já não amamos a presença. Nós já não amamos o Senhor. Já não temos alegria. Eu estava aqui preparando as coisas ajudando, melhor dizendo, eu não estava preparando, só fiz um pouco, ajudei um pouco. Mas aqui eu vim 1 hora para ajudar, depois vim hoje de manhã aqui também para ajudar a desmontar, à tarde, melhor dizendo. Mas quando eu estava ali, as irmãs estavam na cozinha e uma delas colocou um louvor lá no celular.
E lá no celular dizia das irmãs de oração que tem um hino que diz que elas oram, elas jejuam, elas são guerreiras, e é um bonito hino que muita gente está cantando, muito ciclo de oração está cantando, mas procura nas irmãs quem hoje ora. Procura aí quem é que realmente jejua. Procura aí quem verdadeiramente está sendo a guerreiro de oração na presença do Senhor. Nós deixamos o nosso amor esfriar e não servimos mais de coração. E fomos colocando ídolos no lugar do Senhor na nossa vida. E a pergunta que eu faço para vocês hoje, o que é ídolo? Alguém me ajuda aí? O que é ídolo? É tudo aquilo que nós colocamos em primeiro lugar na nossa vida. Isso é um ídolo. Tem gente que quer olhar e joga para aquela igreja que tem as imagens, né? Aquilo lá que é o ídolo. Não. É tudo que colocamos em primeiro lugar na nossa vida. E vou dizer de forma diferente agora. É tudo que tira Deus do primeiro lugar da sua vida. É o seu ídolo. Eu não vou para a presença de Deus porque eu preciso fazer algo primeiro. É o teu ídolo. Está tirando o primeiro lugar do Senhor. Eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, porque eu estou ocupado fazendo outras coisas. É o teu ídolo. Isso está tirando você da presença de Deus. E tudo aquilo que rouba você da presença de Deus é um ídolo na tua vida. E Deus está bradando para um povo que tinha ídolos lá. Deus está bradando para um povo que tinha imagem de Baal no meio deles. Deus está bradando para um povo que tinha imagem de escultura no meio deles. Deus está bradando para um povo que é o povo dele, mas já estava misturado com outras coisas, e Deus já não podia caminhar com esse povo. Aí ele vem e brada: ei, me sirvam, mas não me sirvam de qualquer jeito, não me sirvam de qualquer forma. Eu vou dizer qual é a forma que eu quero com que vocês me sirvam na caminhada do dia a dia. Eu preciso que vocês venham para mim, para a minha presença, mas de todo o vosso coração. Aleluia. E ele continua e diz assim: e isso com jejum, e isso com choro, e isso com pranto. Aí Espírito Santo, eu me emociono toda vez que eu lembro disso. Porque quantas vezes eu passei 3 dias e 3 noites orando, jovem obreiro. Qual é teu nome? Joel? O teu livro aqui, irmão. Quantas vezes eu passei 3 dias e 3 noites com Deus para orar pelo povo. E nesse tempo, toda semana, presbítero Júlio, era segunda, terça e quarta. Eu ia para uma chácara de um irmão e ficava lá 3 dias. 3 horas de joelho de manhã, 3 de tarde, 2 de noite, 8 horas de oração. Sem pão e sem água. 3 dias. Ia de manhã clareando o dia da segunda e voltava na quarta-feira escurecendo o dia. E eu vi Deus fazendo milagres. Eu vi Deus operando coisas extraordinárias. Vi paralítico andar. Vi pele de leproso ser limpa. Vi gente deixando de usar o óculos, porque Jesus curou a visão. Vi coisas tremendas. Vi gente que Deus tirou a platina do osso, que tinha feito a cirurgia. Ele tirou a platina, uniu o osso de novo. Vi coisas tremendas nesse tempo. Aí eu chegava diante dele com essa intensidade de clamor, de paixão pela presença. E eu dizia para ele: Senhor,
Eu quero que o Senhor me use para glorificar o teu nome, para que todos conheçam na terra que há Deus. Aí nesse dia que ele falou comigo, quando eu estava estudando, ele disse: Gerberson, quando é que você vai vir na minha presença para orar, para jejuar, para chorar, não por aquilo que eu tenho para dar, mas por aquilo que eu sou? Ele me disse: Gerberson, você busca a minha presença, dizendo que é para minha glória, mas na verdade você quer promover o seu nome, você quer projetar o seu ministério. E eu ouvi isso de Deus. E eu chorei naquele dia de uma forma que nunca havia chorado. Envergonhado diante dele. Porque eu estava que nem muita gente que quer o poder para que as pessoas olhem para ele e digam: olha, ele é o homem de Deus. Olha, Deus usa aquela irmã, viu? E parece que as pessoas querem a glória para si, para que os outros reverenciem. E não pode ser assim. O jeito que ele quer que eu me relacione com ele não é por aquilo que ele tem para dar. Ele quer que eu e você nos acheguemos a ele. Aleluia. Não é pelo milagre, não é pela casa, não é pelo casamento, não é pelo dinheiro, pela riqueza. Ele quer que eu e você nos acheguemos a ele, porque ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. Oh, aleluia. Digno, 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 digno é o Senhor, o grande e poderoso Rei dos reis e Senhor dos senhores. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor para sempre. Oh, aleluia, 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 aleluia. A igreja de hoje quer orar e quer jejuar para receber, para ter poder, para que todos vejam. É que nem um fariseu que orava para aparecer aos homens, que jejuava para aparecer aos homens, que ofertava para aparecer aos homens. Inclusive, quando ofertava, mandava tocar a trombeta. E Deus não nos chamou para andar conforme os fariseus. Ele nos chamou para andar conforme a sua palavra. E na sua palavra eu devo me achegar a Ele, apaixonado pela presença dEle. E havia tanta falta de amor pela presença de Jesus, que quando chega no dia da festa do tabernáculo, João capítulo 7, versículo lá 55, se me falha a memória, a palavra diz lá que Ele se coloca em pé diante do povo e diz: quem tem sede, venha a mim e beba. Mas nós estamos com o nosso amor tão arrefecido, tão frio, que nós já não temos nem fome e nem sede. O nosso amor pela presença de Deus, ele está na UTI, irmãos. Na UTI. E qual é o caminho para ser restaurado, se não esse aqui? Eu tenho falado dessas coisas e percebo que alguns ficam, aleluia. Irmão Nito, diminui um pouquinho esses ar-condicionado, que tem um pessoal aqui que está incomodado com esse frio. O radar continua funcionando. Irmãos, nos dias de hoje, estamos falando de buscar o poder, de buscar a unção. E eu tenho visto que em nosso meio existe alguns com espírito de chocarrice. E eu não estou falando de coisa que me falaram. Eu estou falando de coisa que o Espírito me revelou. Espírito de chocarrice faz zombar. O espírito de chocarrice faz dizer: essa eu quero ver.
Essa eu pago para ver. É um espírito zombeteiro. A visão que Deus me dá é como se alguns ficassem aqui se escondendo, olhando, diz, vou ficar daqui para ver o que vai dar. E eu fico olhando isso, digo, meu Deus, aonde vamos chegar desse jeito? Porque quando nós temos a igreja dessa forma, como Deus vai operar? Quando temos obreiros dessa forma, como Deus vai operar? Eu creio num Deus que opera quando esse povo deles ouve o chamado e obedece. Ele está dizendo, venham de todo o coração, com jejum, com choro, com pranto, com lágrimas, aleluia, e rasgai o coração e não a veste. Sabe o que isso é, irmãos? É deixar de lado a religiosidade. Porque o povo, meu irmão, acostumou-se que era uma atitude que transmitia sinal de quebrantamento, sinal de vergonha às vezes. Rasgar a veste, vestir pano de saco, colocar cinza sobre a cabeça era sinal de quebrantamento, de tristeza e de vergonha algumas vezes. Só que isso se tornou uma prática tão comum, tão religiosa, que qualquer coisinha rasgava a veste, qualquer coisinha pano de saco. E fazia isso de forma mecânica e não de coração. Fazia isso porque viram os outros fazendo. Aí ele está dizendo para mim e para você, irmão, que precisa ser de coração. Eu não vim a essa cidade, escute isso, fazer turismo. Não é a cidade que atrai muito para o turismo. Eu não vim aqui para brincar. Eu vim atender um chamado daquele que é o dono da igreja. Eu sei que ele trouxe a mim e a minha família para este lugar. Eu sei que ele quer fazer coisas grandes e tremendas neste lugar. E eu sei que ele não somente quer, mas ele vai fazer, porque ele é Deus. Ele é Deus, e é Ele que é o dono da igreja, e é Ele que diz, operando eu, quem impedirá? Se pessoas se levantarem para impedir, o dono da igreja vai agir, porque Ele não nos trouxe aqui para perder tempo com picuinha, com coisas quaisquer, que não seja o reino, a palavra, as almas, o evangelismo, a igreja. Ele nos trouxe aqui para essas coisas. A nossa energia tem que ser gasta pelo reino. A nossa inteligência tem que ser gasta pelo reino. A nossa força tem que ser gasta pelo reino. O nosso amor tem que ser gasto pelo reino, pela igreja, pelas almas, por essa cidade, por esse povo. Aleluia! 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 Não dá para ficar gastando tempo e energia com picuinha, com coisas que não atraem Deus. Sim, temos que ter entendimento, temos que andar em harmonia, mas que a nossa força e a nossa energia se volte para ganharmos almas nessa cidade. Em nome de Jesus. Rasgue o coração, não as vestes. Porque depois disso, o povo vem. Se o povo vier de todo o coração, com jejum, com choro, com lágrimas, rasgar o coração
e não as vestes. Aí quando nós, aleluia, continuamos a leitura, a palavra diz: rasgai o coração e não as vestes, versículo 13. E convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se, grande beneficência, e se arrepende do mal. Quem sabe Ele se voltará e se arrependerá, e deixará após de si uma bênção, uma oferta de manjar e libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a buzina em Sião, santificai o jejum, proclamai um dia de proibição. É o que nós queremos fazer em janeiro. Congregai o povo, é o que nós queremos fazer em janeiro, todo mundo no tempo central. Santificai a congregação, é o que nós vamos fazer em nome de Jesus. Ajuntai os anciãos, congregai os filhinhos, os que mamam, aleluia, o noivo da saia da sua recâmara, a noiva do seu tálamo. Chore os sacerdotes, os ministros, é o que nós vamos buscar fazer diante do Senhor, aleluia. Entre o alpendre e o altar, chore e diga: poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque diriam entre os povos: onde está o teu Deus? Alguém está disposto a obedecer esse chamado de Deus, irmãos? Se todos nós obedecermos, aí eu termino agora, porque não tenho mais tempo. Versículo de número, aleluia, de número 18. Então, o Senhor terá zelo da sua terra e se compadecerá do seu povo. Quando é que Deus começa a ter zelo da terra? Quando é que Deus começa a se compadecer do povo? Quando tem um povo servindo de coração, tem oração, tem jejum, tem choro, lágrima, e rasga o coração e não as vestes. Deus começa a trabalhar no meio do povo. Primeira bênção que começa. Então é lá, irmão. Então, o Senhor terá zelo. Então, é condicional, é depois de um quebrantamento, é depois de choro, é depois de jejum, é depois de lágrima. Então, o Senhor terá zelo. Vamos lembrar de 2 Crônicas 7,14. Se o povo pecar, eu enviar a praga, enviar isso, enviar aquilo. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, e o que mais, amado? Se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, se ele fizer isso, então, olha lá, condicional. É a mesma coisa. A mesma coisa. Se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, aleluia, e sararei a sua terra. É a mesma coisa aqui em Joel. Então, versículo 18, o Senhor terá zelo da sua terra e se compadecerá do seu povo. Ele está falando de zelo e compaixão. Versículo 18, ele está falando de 19, ele está falando de fartura. O Senhor responderá e dirá ao povo: eu vos envio o trigo, envio o mosto, envio o óleo, e deles sereis o que, irmãos? Fartos. Por quê? Porque houve quebrantamento. Quando nós vamos lá para o versículo de número 24, fala de abundância. As eiras se encherão de trigo, os lagares transbordarão de mosto e de óleo. Abundância. Aí fala de versículo 25, de restituição. Vou restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, locusta, pulgão, a oruga. O meu grande exército que eu enviei contra vós, eu vou restituir tudo. Restituição. Aleluia. E quando fala no versículo de número 27, está dizendo: e vós sabereis que eu estou no meio de Israel e que eu sou o Senhor. Ele está falando da presença dele no meio do povo. Se a Assembleia de Deus, quilômetro 100, entender esse chamado de Deus, e nós verdadeiramente orarmos e jejuarmos, e fizermos vigílias, e clamarmos ao Senhor, e chorarmos na sua presença, essa
essas coisas vão acontecer no nosso meio, e as pessoas ao redor vão dizer, lá em Paraupebas, lá em Marabá, lá em Curianópolis, lá em Canaã, lá em Belém, vão dizer: Deus está no meio da assembleia, aleluia, no quilômetro 100, a graça de Deus está lá. Oh, aleluia. E no versículo 28, depois desse tempo de consagração e jejum, e diz: e naqueles dias derramarei, irmão Quino, do meu espírito sobre toda a carne. Olha o avivamento. Vossos filhos e vossas filhas farão o que, irmãos? Profetizarão. Vossos jovens terão sonhos. Vossos anciãos, velhos, vossos jovens terão visões. Vossos anciãos, vossos velhos sonharão sonhos. E sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Alguém quer esse avivamento em Eldorado, quilômetro 100? Oh, aleluia. Fiquemos em pés e vamos orar ao Senhor. Oh, Deus, aleluia. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui. Sara-me e põe teu azeite, minha alma restitui. Ele quer restituir. Ele quer nos levar a um novo tempo. E eu vou profetizar na ousadia do Espírito Santo. Um novo tempo o Senhor está enviando sobre nós. Confusão ficará no passado, contenda será coisa do passado, frieza será coisa do passado, murmuração será coisa do passado, inquietude da alma e do coração será coisa do passado, porque o novo tempo é tempo de avivamento, é tempo de restauração, é tempo de palavra, é tempo do fogo do Espírito, é tempo do batismo, da cura, do renovo, da graça. É o novo tempo do Espírito que Ele manda sobre a igreja no quilômetro 100. Quem crê, levanta a mão e adora o Rei dos Reis. Oh, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Antes de nós orarmos, olhe para alguém que está perto de você, por favor. E não é manobra para manipular o teu emocional, mas é uma coisa que eu estou sentindo de Deus fazer. Você pode pegar na mão de alguém que está perto de você nessa noite. Aleluia. E diga para ele, diga para ela, com olhar e voz de profeta, e profetiza. Diga: meu irmão, em nome de Jesus, se você ouvir o chamado do Espírito e verdadeiramente se humilhar, se converter, orar, jejuar, o meu Deus, que você também serve, Ele virá sobre ti, sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Ele te abrirá as portas, Ele te enviará a bênção, Ele prosperará o teu caminho, Ele enviará sobre ti a unção e vai te usar de uma